Amados irmãos e irmãs, o evangelho de hoje está em São Lucas, capítulo 18, versículo de 1 a 8. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola, para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum. Mas esta viúva já está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que de dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, no evangelho de hoje, a parábola foi contada aos discípulos para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir. Percebe-se de imediato que, ao contar esta parábola, Jesus se refere à oração de petição, que é a modalidade de oração mais usada até nossos dias. A oração de petição consiste em pedir algo a Deus. Porém, há muitas maneiras de pedir. Em diversas passagens bíblicas encontramos um incentivo a essa modalidade de oração, como, por exemplo, a expressão pedi e recebereis, batei e vos será aberto. A oração do Pai Nosso ensinada aos discípulos é também uma oração de petição. Ela contém, meus irmãos e irmãs, uma série de pedidos elementares, sem os quais a vida se tornaria muito mais difícil. Assim sendo, é importante pedir a Deus. Quem pede com perseverança e não desiste diante das recusas ou de outras dificuldades, mais cedo ou mais tarde conseguirá o que pretende. Foi o que aconteceu com a viúva da parábola. Ela pedia que o juiz lhe fizesse justiça, mas o juiz a ignorava, sem ter o mínimo de compaixão do sofrimento dela. Se ela não fosse perseverante, a certa altura teria desistido. Se não teria obtido a defesa requerida. Mas ela não desistiu, resistindo às humilhações, às portas fechadas, aos obstáculos. Enfim, de toda forma de dificuldade que um pobre enfrenta para obter os seus direitos. Ela, meus irmãos e irmãs, foi até o fim, e o juiz a atendeu. Ele não atendeu a viúva porque se compadeceu dela, mas porque ela lhe aborreceria. Ele queria se livrar dela, e o caminho mais inteligente para isso foi resolver o seu problema. Meus irmãos e irmãs, diante desta parábola, Jesus conclui: se alguém com um coração tão insensível foi capaz de atender ao pedido de uma pobre viúva, quanto mais Deus, que é infinitamente amoroso e misericordioso, Ele irá nos atender mais depressa do que imaginamos. Basta confiar e não desistir. É preciso buscá-lo sempre, se essa busca se dá pela oração.
Quem reza sem desistir, alcança, meus irmãos e irmãs, o que busca pela oração, porque Deus nos ama incondicionalmente e Ele é o Pai de infinita misericórdia. Meu Pai, a vós me abandono, fazei de mim o que quiserdes, o que de mim fizerdes eu vos agradeço. Estou pronto para tudo, aceito tudo, contando que a vossa vontade se faça em mim e em todas as vossas criaturas. Não quero outra coisa, meu Deus, entrego minha vida em vossas mãos. Eu vos lá dou, meu Deus, com todo o amor do meu coração, porque eu vos amo e porque é para mim uma necessidade de amor dar-me, entregar-me em vossas mãos sem medida, com infinita confiança, porque sois meu Pai. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre cada um de vós a bênção desse Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.